Esse encontro, então, de agora é para falar sobre duas coisas da iniciação científica, que é o que é a iniciação científica e o porquê que existe, digamos assim, né? Ou também não só o porquê que existe, mas o porquê que a gente deve fazer enquanto aluno, né? E deve promover enquanto professor. Então, assim como nas outras aulas aqui da nossa escola de inverno, o pessoal se apresentou no início, né? Então, bem rapidinho, eu me formei em Educação Física em 2004 na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz o meu mestrado em Engenharia também lá no FSM, defendi a dissertação em 2006. E depois eu me mudei para a URGS para fazer o doutorado em Ciências do Movimento Humano, que eu defendi em 2009. Aí, depois, em 2009, eu vim aqui para a Unipampa, comecei a trabalhar aqui, né? Em 2012 eu saí um período para fazer um pós-doutorado e depois dessa época aí de 2012, 2013 comecei a atuar mais também nas sociedades científicas, né? Eu tive a oportunidade de ser membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica durante vários anos, ainda sou membro, né? Mas hoje não mais em posição de gerência, digamos assim. Eu fui presidente de 2015 a 2019. Eu ainda sou conselheiro da Sociedade Internacional de Biomecânica desde 2015. Eu fui por 2 mandatos, um mandato de 2 anos, o representante dos países em desenvolvimento. Então, conheci muita gente no mundo inteiro, estabelecendo os grupos e novas sociedades também, né, de biomecânica. E hoje minha função, digamos assim, no conselho é representar a América do Sul, né? Então, o conselho tem alguns continentes têm representantes, né? Então, aqui do nosso continente, eu por enquanto esse cargo foi indicado, né? E aqui na Unipampa, na nossa Universidade Federal do Pampa, atualmente eu coordeno o nosso programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas de mestrado e doutorado, que vocês também podem conhecer um pouquinho melhor depois, seguindo lá nossas redes sociais, enfim, né? É o objetivo hoje. E o grupo de pesquisa em neuromecânica aplicada, que acho que todo mundo que está acompanhando hoje aqui já conhece. Está aqui as redes sociais, os contatos, né, para quem ainda não acompanha. Então, fiquem bem à vontade de interagir por lá, certo? E se a gente vai falar de iniciação científica, eu fiquei pensando, né, como é que eu vou montar esse bate-papo com eles, né? Pensei, vou contar um pouco como é que foi a minha iniciação científica, tá? Às vezes a gente fica curioso de saber essas histórias das outras pessoas, né? Eu gosto de escutar as histórias dos outros, né? Então eu vou contar bem rapidinho aqui como é que foi a minha iniciação científica. Então eu fiz iniciação científica na FSM, junto com o professor, meu orientador era o professor Carlos Bolimota, acho que talvez alguns de vocês conheçam pessoalmente, outros conhecem o nome, enfim, né? Ele também foi presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica, foi muito atuante na área, agora ele se aposentou e ele disse que agora ele quer descansar, né? Então ele está se afastando um pouco assim da atuação científica. Mas eu comecei lá e, bom, comecei a fazer iniciação científica porque eu estava um pouco em crise de identidade com o meu curso de graduação, não sabia muito bem se era o que eu queria ou não e tal. Aí tive aula de biomecânica, né, e migrei de uma atuação que eu tinha lá numa bolsa técnica de trabalho administrativo para participar de um laboratório. E foi bem legal, acho que foi, certamente em termos profissionais, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí quando eu entrei no laboratório, disseram assim, vai vir a seleção olímpica aqui para ser avaliada. Santa Maria, hoje eu não sei como que isso tá, não atuo lá, mas sempre foi um lugar que avaliou muitos atletas, né? Era um centro de excelência esportiva, assim como tem em outros lugares do Brasil aí, teve uma época que isso era muito ativo. E disseram assim, recém tinha tido a Olimpíada de Sydney, né, em 2000, e falaram, olha, vai vir a seleção olímpica aqui ser avaliada. Era a seleção olímpica de handebol, né, a seleção feminina, que era muito forte na época, né. E eu disse, nossa, os caras da Olimpíada vão estar aqui, né, eu quero ajudar. E aí eu participei de algumas avaliações que foram feitas, né, no laboratório, e fiz os meus primeiros trabalhos, digamos assim, né, utilizando ferramentas da biomecânica. Então, quando eu entrei no laboratório, tem bem nítido na minha memória isso, o professor Lissandro Dorst, que ele dá aula no Paraná atualmente, ele estava fazendo mestrado, ele estudava corrida de velocidade, corrida de 100 metros e corrida com barreiras.
e aí eu ajudava ele a fazer a digitalização das imagens no saudoso PicMotos, que é o tataravô do Vicon Nexus, que muitos de vocês aí conhecem, né? Então era um negócio bem intenso assim de trabalhar, porque era muita coisa manual, era muita coisa feita a olho, como a gente diz, né? Aqui no slide embaixo tem a figura do sujeito pisando no solo, então a gente tinha que enxergar no vídeo o marcador para dizer onde é que estava, né? Na direita aqui em cima, né? Aqui vocês têm parece um asterisco, né? Aquele negócio que está ali, mas na verdade ele é chamava de aranha de calibração, né? Então é aquela estrutura cheia de hastes e pontos de referência, aquelas bolinhas brancas, né? Que a gente tinha que filmar com uma câmera de vídeo, né? E dizer para o software aonde estava cada ponto. Bom, e aí o sistema funciona como o Vicon funciona hoje. O PicMotos é uma empresa que depois mudou de nome, virou Vicon e tal, né? A mesma empresa. Então, foi ali que eu comecei, né, a trabalhar com biomecânica e mais biomecânica do esporte, como vocês podem, né, perceber. Dali hoje eu estava até mandei uma mensagem para os meus alunos do laboratório, né, que eu achei as minhas 2 primeiras apresentações em eventos acadêmicos, né. Então, esse trabalho sobre a localização do centro de gravidade no corpo humano foi o trabalho que eu fiz com os dados das atletas de handebol que foram avaliados, né, lá em Santa Maria. A minha parte era medir a agilidade delas nas mudanças de direção para direita e esquerda, tempo de reação, essas coisas assim. E do lado direito da vista de vocês aí, tem um trabalho com nadadores, né, que na época também, na Faculdade de Educação Física, eu participava bastante de atividades práticas, né, e nós tínhamos, junto com o professor Matheus Rossato, que talvez alguns de vocês conheçam também, hoje ele é professor na Universidade Federal do Amazonas, nós tínhamos uma equipe de natação lá na FSM que nós éramos treinadores, né? E nós acompanhávamos eles durante o semestre, aquela coisa toda. E, atletas universitários, né? Então, foi também um dos trabalhos. E em ambos, né, eu utilizava a cinemetria. Então, ali que eu fui aprendendo um pouco mais sobre como que funciona essa ferramenta aí de análise do movimento humano. E aí também eu fui buscar, assim, tipo, um pouco do histórico, né? Então, o primeiro evento, né, foi a Semana Acadêmica de Educação Física, lá em Santa Maria. Então, para vocês verem, é muito importante a Semana Acadêmica nos cursos, né? Já começa a mensagem aqui no nosso bate-papo de hoje, né? As semanas acadêmicas são importantes porque muitas vezes elas são o primeiro evento científico que um aluno de graduação vai ter contato. E aí vem a importância de escolher muito bem o que vai ser falado naquela semana acadêmica, né? Às vezes a gente vê semana acadêmica aí que os caras se rendem, né, ao comércio, falando temas que não têm evidência científica e tal, né, ou coisas que o mercado tá, né, quente para receber, mas que na verdade cientificamente não tem muita relevância. Então, tem que tomar muito cuidado. O primeiro trabalho que eu mencionei ali para vocês em evento foi aquele de natação, né, que eu tinha o slide, e foi legal porque esse trabalho foi indicado para uma reunião, para apresentação na reunião da SBPC. Eu não sei como é que funciona atualmente, mas naquela época a universidade escolhia alguns trabalhos e mandava o aluno para a SBPC, para a reunião, né? E a gente foi de ônibus de Santa Maria até Recife. 3 dias e meio de ônibus para ir, 3 dias e meio de ônibus para voltar, né? Então, assim, é uma viagem que parecia que não acabava nunca, né? Mas até hoje eu sou amigo do motorista do ônibus lá de Santa Maria. Quando eu encontro ele, quando eu vou lá, né? Ele sempre lembra, né? Porque foi muito divertido. Depois, o primeiro artigo que eu tive a oportunidade de publicar, né, foi junto com a professora Daisy Link, que era na época também um aluno de mestrado, o professor Bolle, lá em Santa Maria. Nós estudávamos a marcha de crianças, né, com diferentes tipos de calçado. O Laboratório de Biomecânica de Santa Maria sempre foi muito conhecido por biomecânica da marcha, né? Sempre teve muitos estudos nessa temática. E essa era uma época muito forte lá sobre estudo de locomoção. Para motivar meus alunos, eu também mencionei que a primeira rotina matemática criada, né, foi uma rotina para segmentar imagens 2D que nasceu de um trabalho que eu estava fazendo numa disciplina lá na engenharia, né, no início do mestrado, e que a gente criou um programa, né, depois o professor Bolle ajudou bastante para implementar um pouco mais elaborado, né, e não sei se até hoje, mas até pouco tempo atrás, o professor Alexandre Dias da Silva, que foi meu orientador de mestrado, ele ainda usava essa rotina para alguns trabalhos do laboratório.
E o primeiro produto tecnológico, né, vou sair um pouquinho mais para o lado aqui, ó, foi um sistema de pedais instrumentados, que foi justamente o meu trabalho de mestrado na engenharia, né? Eu desenvolvi um sistema que media forças na pedalada. Então, legal. Eu achei legal trazer esse histórico, que não sei o quanto que vocês estão achando, né? Mas acho que vale a pena, né? Depois, 2006, eu finalizei a primeira orientação de TCC do professor Frederico Dagnese, depois ele fez o mestrado também com o professor Bolle. E aqui na Unipampa, a primeira iniciação científica que eu tive foi a Ellen Schmidt, que fez a graduação com a gente aqui, fez o mestrado, fez o doutorado. Hoje ela mora em Valência, na Espanha, e estudou ao longo dos anos aí, né, as adaptações do envelhecimento do sistema muscular e depois, mais tardiamente, no sistema nervoso central. E aí, ao longo dos anos, aí, alguns alunos têm passado, né, pelo nosso grupo. Tentei fazer um levantamento mais ou menos assim dos últimos 10 anos, né, algo em torno de 40 trabalhos de conclusão de curso, 63 alunos de iniciação científica, 25 alunos de mestrado e 9 alunos de doutorado, contando também os que estão em andamento. E essa é a nossa equipe atual, né, de iniciação científica e também de pós-graduação, e esse é o nosso laboratório. Então, quando eu comecei a trabalhar com biomecânica, eu usava um sistema de cinemetria baseado em vídeo, com 2 câmeras, e quando eu comecei a pesquisar como pesquisador principal, digamos assim, né, em biomecânica, eu já tinha uma condição bem melhor, né, de sistemas mais elaborados, com cinemetria por infravermelho, enfim, né, e uma equipe bem maior também do que era a equipe quando eu era aluno de iniciação científica, não era tanta gente assim no laboratório lá em Santa Maria. Bom, então essa é uma introduçãozinha rápida, né, de como que eu comecei na iniciação científica, né, e um pouquinho daquela vivência mais antiga, antes de a gente avançar para o segundo bloco, né, que é justamente o tema de hoje do porquê, né, o que e o porquê da iniciação científica e o porquê disso, né? Então, eu gosto bastante de falar sobre isso. Eu acho que na universidade a gente fala muito pouco sobre isso, deveríamos falar mais, né? Deveríamos nos preocupar mais com esse aspecto da formação científica, né? Mas, felizmente, ao longo dos anos agora, isso tem aumentado. A gente às vezes acha que é só no Brasil que é assim, né? Mas nos outros países também é bastante dessa forma. Eu estava lendo alguns artigos dizendo que realmente a iniciação científica ganhou muita força nos últimos 10, 15 anos no mundo inteiro, né? Não era assim antes. Então, acho que a gente está acompanhando uma tendência global. E a gente poderia dizer que a iniciação científica, ela é o primeiro contato de terceiro grau, digamos assim, né? Você lembra, quer dizer, vocês não lembram desse filme, né? Porque isso é muito velho, né? Mas o contato imediato terceiro grau era tipo o contato com uma entidade que vinha, né, e tal, os ETs, aquela coisa toda, né? Que até hoje, quando as pessoas, né, olham os sprites, que eu não sei por que não está aparecendo aqui, estava indo muito bem a minha tecnologia aqui, né, de apresentação. Deixa eu ver. Não vai, mas eu tenho o texto aqui, deixa eu ver. Os sprites, né, os sprites são esses riscos vermelhos que estão no slide, né, aquela foto, né, que é uma foto do céu. Então, embaixo na foto você vê as luzes de uma cidade e nas nuvens aqueles raios vermelhos, né? E eles são eventos que acontecem, né, por uma questão de campos magnéticos e eletrostáticos, né, gerados por relâmpagos no céu. Então, assim, tipo, imagina uma pessoa que vê isso. Imagina uma pessoa que está lá no meio, sei lá, no meio do campo, lá bem de boas, de noite, daqui a pouco ela olha para o céu, tá cheio de risco vermelho descendo, né? Porque eles ficam como se fosse uma cascata, assim. Aquilo é um contato imediato terceiro grau, né? Vem do outro mundo. E, na verdade, não, né, pessoal? Na verdade, aquilo ali é um fenômeno físico, né? O que acontece é que nos falta conhecimento. Eu não me surpreenderia de ver uma pessoa que se assusta vendo isso, né? Sem saber o que é, né? Mas quando a gente começa a ter contato com a ciência, com o conhecimento científico, e principalmente numa visão mais ampla, né? Porque uma coisa é o que a gente estuda e o que a gente investiga lá no laboratório e tal. Outra coisa é buscar o conhecimento científico mais amplo, entender sobre várias coisas. Eu acho que isso é muito legal e com o tempo a gente consegue fazer isso, a gente consegue ser mais eficiente em processar a informação, achar informação de qualidade.
Então, se a pessoa tiver aquela informação ali, talvez ela vai entender diferente. E talvez a iniciação científica também funcione assim. Talvez se o aluno tiver desde o início da graduação uma ideia melhor do que é, ele não vai achar aquilo uma coisa do outro mundo. Tá? Então, eu acho que se a gente tivesse que resumir o que é a iniciação científica, eu diria para vocês que ela é a melhor forma, né, de aprender o método científico. E se a gente pensar que o nosso público aqui na escola de inverno é basicamente educação física, fisioterapia e algumas áreas afins, todas elas se beneficiam de utilizar o método científico. Então, se eu tenho um paciente, eu tenho que testar uma hipótese de tratamento. Se eu estou treinando um sujeito, eu tenho que testar uma hipótese de se aquele treinamento vai ter um efeito ou não, né? Então, será que a sala de aula só ela nos garante essa vivência do método científico? Às vezes não. Porque às vezes é uma disciplina que não vai entrar nesse mérito de testar hipóteses, porque ela vai ver uma coisa que já está posta, sei lá, né? Vai depender também de como o professor conduz, né? Muitas vezes. Dá para usar o método científico na aula, dá para estimular os alunos, mas isso passa por metodologia também. Mas eu considero que ela é uma ótima forma de aprender o método científico. E eu já vou explicar por quê. Então, para quem não lembra, o método científico, ele segue etapas, né? Então, eu observo algo, eu identifico um problema, eu levanto dados sobre aquele problema, informações sobre aquele problema, e eu crio uma hipótese. Tá? E eu vou testar essa hipótese. Quando eu testar essa hipótese, eu tenho que ver se a minha hipótese confirmou ou não, vou ter resultados e vou chegar numa teoria. Tá? Então, quando eu chegar nessa teoria, eu vou estar contribuindo com alguma coisa, eu vou estar dizendo alguma coisa para as pessoas. E isso vai se repetir o tempo inteiro. E essa teoria também ela pode durar um dia ou um século, né? Depende do que for. Né? Então, aonde que vocês vão ser expostos a isso durante a graduação? Infelizmente, a maioria só vai ser exposta quando vai fazer o TCC, quando vai fazer a sua pesquisa de final de curso, né? Mas quando lê os artigos... quando lê os artigos para estudar, vocês são expostos ao método científico, mas vocês não estão seguindo o método científico. Vocês estão lendo um resultado. O resultado vocês viram que já está aqui embaixo, lá embaixo, no final do fluxo, né? Então, vocês não estão naquela fase de construir tudo isso. E para construir tudo isso, tem que estar engajado dentro da pesquisa científica. E hoje a gente vai falar algumas coisas que, por exemplo, as pessoas acham que iniciação científica é só para pós-graduação, tem bullying com os alunos de iniciação científica nos cursos, né? Porque tem muito professor que acha que é perda de tempo ficar no laboratório, né? E tem professor que acha que só tem que ficar no laboratório. Tem os dois extremos, né? Então, o extremo nunca é bom, né? Tem que achar um meio campo aí. E não é dizer que a iniciação científica não é importante, tampouco dizer que a iniciação científica é a coisa mais importante do mundo. Ela é parte de um processo de formação que vai estar engajado aí com aula, com projeto de extensão, com atendimento à comunidade, com conversas com os colegas, com eventos que vocês participam. Então, assim, além da minha opinião, né, de que a iniciação científica é a melhor forma de aprender o método científico, o que diz o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o órgão aí principal, né, de fomento para nossas pesquisas até então. O CNPq, ele diz, né, que a iniciação científica é importante por vários aspectos, né? Ela é importante porque ela ajuda a elevar o patamar de informação disponível e prover população de conhecimento básico de ciência e tecnologia, vai produzir conhecimento e divulgar, que ela tem a função de estimular os jovens a se tornarem profissionais de ciência e tecnologia. Aqui eu tenho uma ressalva, eu não acho que a iniciação científica necessariamente ela vai estar sendo uma forma de criar profissionais de ciência e tecnologia. Eu acho que se a gente pensar ciência e tecnologia como um profissional que vai lá e atua baseado em evidência, ok. Agora, nem todo mundo que faz iniciação científica vai virar um pesquisador ou um cientista na universidade ou numa instituição. Acho que também não é por aí. Ela também tem a meta, digamos assim, de colocar em contato os estudantes com a cultura científica e com a maneira de produzir conhecimento científico. Tá aí, ó, o método científico. Aí casa com o que eu também penso, né? Também é estimular, porque aqui diz assim, acima de tudo é preciso permitir que sejam criativos e inovadores. Mas não é só permitir que o aluno de iniciação científica seja criativo e inovador.
é criar meios, é estimular que ele seja criativo e inovador. Porque se ele estiver num ambiente que não é criativo e não é inovador, ele não vai ser criativo e inovador. Se ele está num ambiente que é repetidor, ele vai ser repetidor. Tá? A gente tem que desenvolver o ambiente para inovação e para criação. E aqui no final eles comentam também, né, que a iniciação científica é o primeiro passo na carreira de um cientista, de um professor ou um pesquisador. Eu concordo, de fato. Esse contato com a ciência pode ser o primeiro passo. É que ele vai ser o primeiro passo. Ele pode ser. Porque existem muitas pessoas, depois na mesa redonda a gente vai comentar sobre isso, que entram para a ciência e são cientistas agora e que não fizeram iniciação científica, foram ter contato com isso depois que se formaram. Então a iniciação científica ela pode ter um fluxo de desenvolvimento, né? Ela pode. E esse fluxo tem que ser construído com objetivos, né? Primeiro, inserir os estudantes em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação. Depois contribuir para a formação de recursos humanos e contribuir para a formação do cidadão pleno, como diz o CNPq aqui, né? Com condições de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade. Então, vamos combinar que até então, a gente pode dizer que a iniciação científica ela é parte complementar da formação acadêmica, da formação profissional, né? Ela é parte complementar, porque tudo isso que está dito aqui também está nos PPCs dos cursos de graduação. Aquele documento que ninguém lê, né, que diz assim, não, pessoal, vocês podem consultar o PPC do curso para os alunos, né? Eu participei de uma reunião um dia que disseram para os alunos de primeiro semestre, vocês podem encontrar no PPC do curso, plano político pedagógico do curso. Cara, os alunos não sabem nem o que é plano político pedagógico. Eu acho que eles vão ler o projeto. Né? Que bom se lerem, né? Mas muito poucos lerão, né? Para não dizer que ninguém, né? Mas está lá, isso é parte da formação acadêmica. Então, a iniciação científica ela é parte do currículo de vocês na graduação, né? E o fluxo de fazer ela, como é que funciona? Né? Para o aluno que está na graduação, que de repente está interessado, ou até já está fazendo, né? A primeira coisa é escolher tema e orientador. Então, assim, dá para fazer iniciação científica sozinho? Difícil. Eu não vou dizer que não dá, entendeu? Eu acho muito difícil dizer que não dá para fazer alguma coisa. Mas é bem difícil, né? A escolha do orientador e tema vai te ajudar em vários aspectos. Porque, primeiro, que eu acho que a orientação vai criar um ambiente de construção que vai te facilitar algumas coisas. Esse fluxograma eu peguei de um material da USP. Então, tem alguns termos que eles mencionam e está relacionado com a universidade, com a Faculdade de Medicina lá da USP. Então, a primeira coisa aqui que eles colocam é escolher orientador e tema. Então, quando vocês estão na graduação, vocês vão começar a conhecer assuntos, temáticas, né? E daqui a pouco vocês vão gostar de alguma coisa. Então, vai lá, né? A partir dali, talvez, vocês vão ser expostos a uma situação de escrever um projeto. Às vezes, pensa assim, ó, se vocês vão fazer iniciação científica, ou se vocês estão orientando o aluno em iniciação científica, e o aluno entra para o grupo, e vocês dizem, agora tem que escrever um projeto. O estudante ele não tem noção ainda das coisas, ele não sabe como é que funciona. Ele vai ficar um ano trabalhando naquele projeto, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder o interesse. Não vai querer mais. Porque escrever é difícil, né? Tem que conhecer muita literatura para escrever um projeto. Então, o mais natural é que o aluno inicie conhecendo a temática. Ele vai estudar, vai participar de seminários, vai ajudar outros estudantes, até que ele muitas vezes vai ter uma ideia. Eu queria ter um projeto, quero fazer alguma coisa, né? Talvez o primeiro projeto que a pessoa tenha a ideia não seja aquele projeto que ela depois de 2, 3 anos vai estar fazendo, né? Acho que, não vou dizer que para todos, mas para muitos isso acontece, né? Eu lembro que o meu primeiro projeto, meu orientador nunca leu. Ainda bem que ele não leu, porque hoje eu penso no que eu propus e disse, nossa, onde é que eu tirei aquilo, né? Mas ele era muito experiente, ele viu que, não, me deixou mais um tempo no laboratório vendo as coisas, daqui a pouco eu tive um envolvimento com outro tema mais interessante. E aqui é burocrático, entendeu? A gente não pode tornar a iniciação científica burocrática. É como se fosse escolher um orientador e escrever um projeto. Não. Tá? É se inserir num grupo, começar a entender a literatura, conhecer as temáticas, aprender a buscar material e aprender a importância de ler. Eu acho que esse é o primeiro passo na iniciação científica.
é aprender a importância da leitura. Porque quando a gente escuta alguém falando sobre um tema e sabendo daquilo e falando legal, a gente fica, nossa, que legal aquela aula, né? Mas quanto a pessoa leu para fazer aquilo? Muito. E a gente tem uma tendência de querer escrever sem ler, e aí não funciona, né? Aí vai para os próximos... Opa, não funcionou a minha animaçãozinha aqui, tinha mais umas coisas para mostrar, mas enfim. Então vai escrever o projeto, se vai ter seres humanos, vai ter registro, vai ir para o CEP, comitê de ética. Claro que isso faz parte da iniciação científica. Mas não pode ser a principal preocupação do aluno que está na graduação, começando a se envolver com pesquisa, como é que preenche a plataforma Brasil. Não pode ser isso, entendeu? Porque isso é uma coisa mais técnica. Ele pode ajudar, mas não pode ser a principal preocupação dele isso. A principal preocupação é como é que eu construo aquele fluxo do conhecimento científico, do método científico. Isso vai beneficiar, essa vivência vai beneficiar. Tem vários estudos mostrando isso. Esse artigo aqui, ele mostra como que a pesquisa de iniciação científica, que no inglês normalmente é esse termo que se usa, undergraduate research, né? Porque, gente, o aluno de graduação está inserido dentro do laboratório de pesquisa na universidade, é uma coisa que no Brasil é bastante comum, mas fora do Brasil não é. Geralmente o cara só vai se envolver no laboratório quando ele estiver fazendo doutorado, né? São poucos os lugares que tem aluno de graduação. E olha o que eles encontraram. Eles viram que a iniciação científica beneficia os alunos em sala de aula. A iniciação científica permite um desenvolvimento mais... como é que eu vou dizer? Cadê a palavra? Igual, digamos assim, né? Ou similar entre os estudantes. É como se todos os alunos envolvidos com a iniciação científica conseguissem crescer no mesmo nível, né? Desenvolver de maneira similar, em equidade. Que a gente sabe que numa sala de aula, onde eu tenho alunos muito assimétricos, gente que sabe muita coisa e gente sabe pouca coisa, o debate ele fica, né, complicado, fica difícil, porque daí aqueles alunos que não estão tão seguros dos temas, muitas vezes eles não falam, eles ficam na dele, né? E aí acaba que fica, às vezes, um monólogo com uma parte da turma. Então, a iniciação científica ajuda esses estudantes a se desenvolver, tá? E muitas vezes o principal marcador para isso é nota, tá? Eu não concordo, mas muitas vezes é a nota. Fora do Brasil, a média de notas finais da graduação é muito importante, tá? Às vezes, para entrar no doutorado, entrar no mestrado, a média das notas influencia muito. Aqui no Brasil não é tanto assim, né? Mas esse estudo mostra que também ajuda a melhorar isso, né? E esse estudo em particular mostrou que os benefícios podem ser maiores para estudantes de ciências naturais. Mas depois tem outro trabalho que eu vou citar que falou que também em áreas de sociais humanas também tem esse efeito. Eles também mostraram uma coisa que provavelmente quem está envolvido com a iniciação científica aí percebe, né? Que os alunos envolvidos na iniciação científica, eles desenvolvem maior habilidade intelectual para a solução de problemas, têm maior nível de proatividade, iniciativa em sala de aula, maior facilidade de comunicação, maior tolerância, né, a um ambiente diverso e a dificuldades, maior habilidade de resolução de problemas e superação de obstáculos, melhor conduta ética, né, e melhor experiência em integrar aspectos teóricos e práticos e também melhora em habilidade de redação. Pessoal, então assim, esse artigo é o que tem que servir de base para justificar por que a iniciação científica é importante. Olha tudo que ele melhora durante a formação.